ADS é garantia de emprego? Essa é a pergunta aqui do Gatuchos, né? Jovem, eu tenho 27 anos, não tenho faculdade, quero um conselho. Acha que ainda vale a pena fazer essa faculdade de ADS? Moro em Portugal, sou casado sem filhos, mas tenho que trabalhar, ralar para me manter. Não sei se estou com o mindset correto, né? Queria ter uma visão de que não estou tão velho para começar e que mesmo que eu decida investir tempo nisso, terei retorno garantido lá na frente, porque já comecei tanta coisa e parei na minha vida que é um ataque de ansiedade pensar que vou estar perdendo mais tempo em algo que não me traz uma carreira, por exemplo, uma garantia de trabalho que remunere bem, pelo menos para poder desfrutar o pouco que me resta da vida. Essa pergunta do Gatuchos, né? Ela é interessantíssima. O grande ponto daqui é essa questão, né, da garantia de emprego, tá ligado? Infelizmente, galera, a gente vive uma época que a gente não tem garantia de nada na vida, tá ligado? Eu costumo pensar assim, né? É como se toda atividade que a gente faz foi transformada numa atividade empreendedora, uma atividade de risco, tá ligado? E aí o mindset, né? Você falou de mindset, eu adoro esse negócio de mindset, porque depois que eu comecei a acompanhar conteúdos aí de coaches como o Primo Rico, enfim, outros, né? O Primo Rico foi um que marcou muito, né? Mas também tinha um outro chamado Ian Borges, cara. Ian Borges, volte para o YouTube, pelo amor de Deus, cara. Seu conteúdo faz muita falta. Todos os dias de manhã eu ligava e ouvia o conteúdo do Ian Borges. O Primo Rico falava sobre grana, tá ligado? Investimento, mentalidade, você perder medo da riqueza e tudo mais, né? Você perder o seu... que o Brasil tem uma mentalidade anti-dinheiro, né? Então, quebrar esse mindset foi uma coisa que me ajudou muito. Já o Ian Borges era do outro caminho, ele era um coach mais minimalista, né? Ele falava que ele era um lifestyle freedom coach, ele falava aquela frase, né, do milionário 100 milhões, ele falava a história de hackear a vida, né, de você ressignificar as coisas e tal. Então, essa parte do mindset, ela é bem interessante, eu acho que é o que muda o jogo pra gente, né, na vida, quando a gente muda a nossa mentalidade, né. E pros dias de hoje que a gente vive, a gente não tem garantia de nada, tá ligado? Acho que esse é o principal ponto do mindset, né. Vai fazer, vou fazer ADS, vou ter garantia de emprego? Não. Eu vou fazer ciência da computação, vou ter garantia de emprego? Não. Nada garante nada, tá ligado? No passado, né, a gente tinha um cenário diferente, né? Muitos de nós fizemos faculdade justamente porque a gente achou que ia ficar rico fazendo faculdade, ia ter garantia de emprego, estabilidade, muito dinheiro, né? Mas assim, o mundo, ele tá nessa transformação constante, né? De modo que você não tem garantia de nada, tá ligado? Não existe garantia, não tem como você fazer alguma coisa e ter certeza que vai dar certo. E aí, para encarar esse mundo, né, que até estudiosos chamam isso de mundo bunny, né, que é um mundo que está sempre instável, acelerado, a mudança é a única constante, né, então a gente não tem certeza de nada. Veja bem, por exemplo, na área de programação, né, a gente tem a grande incerteza trazida pela IA, né, não é nem uma realidade, mas é uma coisa que você para pensar, você olha, minha carreira pode ser automatizada, e não vai mais ter emprego, então tudo é incerto o tempo inteiro. E aí, para você lidar com esse cenário, né, a mentalidade tem que ser diferente. Por incrível que pareça, isso que você falou aí, que já começou um monte de coisa e não terminou e tal, isso é meio que a consequência dos nossos tempos, tá ligado? E meio que essa é a forma, vamos dizer assim, certa de se fazer, né? Não há mais garantias, não existe, né? Por exemplo, na época do meu pai, mas o detalhe é, eu acho que nunca existiu também essa garantia, né? A questão é que as pessoas não sabiam disso, né? Meu pai, ele trabalhou a vida toda achando que ele ia aposentar, ia ter um salário legal para ele desfrutar. Quando ele aposentou, ele via que a renda dele só caía, não dava para ele fazer as coisas, teve que continuar trabalhando e tal, né? A nossa geração, pelo menos a gente já sabe disso, a gente já tem essa noção, né? E aí que entra esse mindset mais startupeiro, tá ligado? Mas aí aplicado na nossa própria vida, né? Como eu falei, os nossos tempos, eles são tão incertos que mesmo uma atividade profissional se transformou numa atividade empreendedora. Cheia de riscos, incerteza, uma coisa pode dar certo, pode não dar. Então a gente tem que olhar para o trabalho também dessa maneira, né? Como é que é a mentalidade antiga da garantia, da estabilidade versus a mentalidade startupeira, né? Como é que seria, por exemplo, você abrir uma loja na mentalidade antiga? Você ia lá, registraria seu CNPJ, alugaria um espaço, contrataria pessoas, colocaria um monte de produto, só aí você ia abrir a sua loja, tá ligado? Você teria esses 5 passos aqui onde você estaria gastando grana com isso aqui e você nem fez o teste ainda para saber se aquilo dá certo.
no mercado, né? De repente você vai pôr um monte de produto lá e não vai vender nada. Você vai ter que comprar, fazer estoque e tal, para depois você descobrir isso. A mentalidade startupeira não. Você começa com o mínimo possível, né? Você já vai, lança um produto e vê se ele dá certo. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem é a Uber, né? A Uber, se a Uber fosse esperar ter regulação, autorização do governo para fazer, não, os caras fizeram, foram botando carro na rua e o negócio foi dando certo, foi crescendo, crescendo. Aí depois veio a parte formal, né? Seria mais ou menos como você, quero vender um produto. Você põe ele no Brasil, a gente tem o Mercado Livre, né? Você anuncia ele lá no Mercado Livre sem nem ter o produto ainda e vê se vende. Se vender, aí você compra e entrega, tá ligado? Aí começa a vender em quantidade, você vai e monta um estoque. Aí começa a dar um faturamento legal, aí você vai e abre um CNPJ para comercializar aquilo, né? Você vê que a abordagem ela é diferente, né? Você parte de tentar várias coisas, como você disse que está fazendo na vida aí, e aquela que for dando certo você vai investindo mais, né? E tem um outro ponto também que é a história do 80-20, né? Você tem 20% do conhecimento, você consegue resolver 80% dos problemas. Os outros 80% dos conhecimentos só servem para você resolver 20% dos problemas. Então, em vez de você perder tempo aqui nesses 80% que é pouco usado, seu trabalho deve estar em identificar esse 80% de conhecimento que não vai resolver todos os problemas, não vai, mas vai resolver 80% deles, né? Seria uma forma assim de você se adaptar, né, e achar o conforto no desconforto, vamos dizer, né? Porque assim, você vai estar, vamos supor que você vira programador, você começa a trabalhar ali, você nunca tem certeza de nada, você está aprendendo o tempo todo, você vai vir uma tarefa para você não sabe fazer, aí você vai aprender, vai fazer, vai entregar, vai vir outro, você vai ter que aprender outra coisa, né? Então essa mentalidade assim mais fluida, né, ela é muito adequada para os nossos tempos, né? E até por isso que eu acho que o ADS ele é um curso melhor que Ciência da Computação, porque você vai gastar 2 anos e meio só para fazer ele. Ciência da Computação é 4 anos, um monte de coisa aprofundada que é aquela história, né? 90% do conhecimento de Ciência da Computação resolve 10% dos problemas que precisam ser resolvidos aí no mundo, né? Então, ao passo que só 10% que serve pro resto das coisas, né? Então, mano, eu acho que assim, garantia, a primeira coisa que teria que mudar esse mindset seria isso, parar de buscar garantia, né? Não existe garantia de nada, né? Nossos tempos isso fica bem claro, mas até na própria existência é assim, né? A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, tá ligado? Então não tem garantia de nada, na vida a gente não tem garantia de nada. E posto que não há garantias, então a gente também tem que tratar a vida de outra forma, né? A gente tem que ser mais assim, dinâmico, né? Muita gente pode falar isso de maneira pejorativo, eu diria que a gente tem que ser mais superficial, só ter um conhecimento superficial e tal. Mas eu diria dinâmico, em vez de você gastar tempo para adquirir 80% do conhecimento aqui que só serve para 20% dos problemas, não. Você adquire 20% de conhecimento, sei lá, em Java que vai resolver 80% dos problemas, mais 20% de conhecimento em finanças que vai resolver 80% dos seus problemas e assim por diante, né? O único ponto que eu teria atenção, né, nisso que você mencionou, como você mora em Portugal, né? Talvez a ADS não seja um bom caminho para você, porque não é reconhecido, né, fora do Brasil, por ser um tecnólogo. Mas aí entra aquele ponto também, você não vai pensar no diploma, não existe um diploma assim que vai te dar garantia de nada. O que existe são os conhecimentos que você adquire, né, e aí com esses conhecimentos você aplica eles no mercado e vai ganhando dinheiro com eles, né. É uma forma mais diferente de pensar, e até por isso que ter contato com o pensamento desses coaches, dessas pessoas que são bem-sucedidas aí, como o Pablo Marçal, um grande exemplo também hoje, né? Que tá bem em voga aqui no Brasil, tá bem na moda. Porque a mentalidade deles é diferente, tá ligado? A gente que não é a gente trabalhador, a gente acha que... Bem, para resumir bem, né? O que é a vida do trabalhador. Tu entra na escola, na faculdade, para quê? Para aprender a ganhar dinheiro, fazer força. Você sai de lá sem saber ganhar dinheiro, ainda achando que ganhar dinheiro é errado. Que é o tal do mindset errado que as instituições de ensino colocam na nossa cabeça, né? Então o trabalho desses coaches ele é essencial para você entender, né, como é que funcionam os mecanismos do mercado, toda essa lógica, de modo que você passe a entender que, mano, quanto mais dinheiro você ganhar, mais é porque mais bem você fez para as pessoas, né? E aí as pessoas te deram o dinheiro delas voluntariamente. Também aquela questão de que você está produzindo riqueza, né? E não aquela visão escassa de que você está roubando de alguém e tal. Então tudo isso eu acho que são temas legais aí para você estudar. Você falou de mindset, né? Para pegar esse mindset mais adaptado para esses nossos tempos, tá ligado? Nossos tempos são assim, é bom a gente saber que é assim, né? Porque nada pior que você abrir mão de um monte de coisa achando que vai ter estabilidade, você vai ver que você não tem estabilidade porra nenhuma, porque isso aí não existe mais, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Acesse meu curso, cursojovemtranquilão.online. Lá você tem 7 dias, aí você pode cancelar em 7 dias se você não gostar. Lá você vai ter acesso a muitos conteúdos aprofundados aí sobre esses temas, né, que eu fui acumulando conhecimento ao longo de 17 anos aí na carreira de programador, né? E clica aqui no card para você ir para o próximo vídeo.
Qual que é o próximo vídeo? A questão, Linux é importante para você ser programador, é importante saber Linux, né? Então clica no card aqui do lado para você acessar esse vídeo. Lá eu vou contar para você sobre esse tema de Linux, né? Ao longo desses 17 anos como programador, as necessidades, o que você precisa saber e tal, né? E o que eventualmente você pode, não precisa necessariamente saber. Beleza? Então clica no card aí que eu tô te esperando, vamos continuar essa conversa lá.